Ok, gravando. Tudo bem. Deixa eu compartilhar aqui a unidade. Isso. Tá vendo aí, Rodrigo? Alex, tudo bem, Alex? Tá vendo aí também? Sim, Unidade 8. já estou respondendo já. Hã? Sim, professor. Sim. O Alex, Tô o vendo. Alex, não, Rodrigo, você já está respondendo a unidade 8? Você é o Já. cara, hein? Você é o cara. Bom, pessoal, só o que eu comentei na quarta-feira, eu vou comentar com vocês hoje também. Eu não estou atropelando, então hoje é a unidade 7 no nosso cronograma, mas para não ficar muito corrido, ok? O que eu fiz? Eu antecipei a unidade 8. Então, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento da unidade 7, a gente volta, retoma ela, para não atropelar, ok? Mas se ninguém tiver dúvida, tiver acontecendo normalmente as atividades, já leu os slides, já está fazendo atividade para postar até o final da noite de hoje, a gente vai iniciar já a unidade 8, que é Sistema de Gestão Ambiental, que a gente vai falar de uma porção de indicadores aqui da nossa área ambiental, ok? Comentar algumas coisas aqui também, tudo bem? E a nossa última unidade, tudo bem? Pergunto para os senhores profissionais de logística. Posso dar início a 8 ou voltamos alguma coisa para 7? Por mim, pode dar 8. Pode? Rodrigo, você está ouvindo? Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo a criançada do caramba também. Ah, então, isso que eu ia falar. É um condomínio e não é perto de parquinho, mas tem um jardim aqui no fundo e eles estão empolgados com esse vento, esse calor. E eu também estou aqui com a janela aberta, é lógico, né? E eu estou escutando mais eles do que vocês. Mas essas coisas de pandemia é assim mesmo, a gente vai se acostumando com isso. São crianças. Quem é que não tem criança, né? Então, paciência. E como eles têm até as 8, como eles têm até as 8 horas para fazer bagunça, o playground está aberto até as 8, eles continuam aqui até as 8 horas. Né? Então, vamos ter paciência. Tem que aproveitar antes Tem de que chover. aproveitar nessa idade, é verdade. Mas volta e meia eles mudam de lugar, que eles correm muito, né? Então eles não param no único lugar. Mas volta e meia eles estão debaixo da minha janela aqui. E não sou eu que vou falar para eles, para de gritar, né? Eles que vão falar, para de trabalhar a hora dessa, né? Cada um no seu quadrado, né? Mas tá bom. Tudo bem? Pessoal, uma pergunta. Vai lá. No exercício 2, a Agenda 21 tem como temas quais abordagens? Tem que responder todos? Desculpa, qual que é essa atividade 8? Isso. Na segunda questão. Ah, você já está respondendo a questão? A gente vai estar comentando todas elas aqui, o Rodrigo. Não, mas assim, é só para responder um item só ou pode pôr quantos quiser? Não, pode pôr quantos quiser, mas tem alguns aqui que eu apresentei para vocês aqui. Mas se você souber de outros, pode indicar também, sem problema nenhum. Mas pode pôr todos ou só uns? Eu não sei o que pede ali, eu nem lembro mais, faz tempo que eu fiz essa questão aí. É assim, está escrito assim, a Agenda 21 tem como temas quais abordagens? Ah, não, tem uma lista de abordagens lá. Nós vamos ver Isso, mas aqui. pode pôr todas ou só algumas? Pode pôr todos que tem aqui. Calma, Rodrigo, você já Ok. está atropelando a nossa carruagem, você está colocando a carruagem na Tá frente bom, dos tá bom. dois. Muita calma nessa hora, vamos rever aqui e a gente vai estar comentando aqui. Quando chegar aqui, você chama atenção aí que a gente dá um foco nela aí também. Tudo bem? Então tá bom. Bom, acho que já são 7h30. É isso? Já são? Já são 7h32, ok? Então, vamos lá. Eu estava com o professor hoje, estava com problema de internet. Será que... Mas acho que... Então vamos lá. Bom, hoje, pessoal, nós vamos trabalhar a unidade 8, que são sistemas de gestão ambiental, ok? Então, basicamente, a gente vai comentar sobre a agenda do século XXI, protocolo de Kyoto, ok? Sistema de gestão ambiental,
Vocês não tiveram aula com o professor Luiz Antônio no primeiro módulo, né? Não, não tem. Certeza. Oi, professor, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem, querido? Tudo, é a Bruna. Tudo bem, Bruna? Tudo bem. Vamos lá. Então tá bom. Bruna, nós estamos iniciando a unidade 8 hoje, antecipando um pouquinho, mas se você tiver alguma dúvida da unidade 7, dá o grito aí que a gente volta lá a qualquer momento no final da aula, no meio da aula, quando você quiser na noite de hoje. Tudo bem? Bom, só uma observação, gente. Todos os cursos, não só da Campus Sales, como praticamente todo o Brasil, eles vão estar sendo obrigados a estar falando sobre sustentabilidade, sobre o meio ambiente. Então, acho que nós, da área de logística, temos um grande privilégio de ter uma disciplina chamada Logística Reversa, Sustentabilidade e Marketing, ok? Então, a Agenda do Século XXI, Protocolo de Quioto, Sistema de Gestão Ambiental, sustentabilidade, independente da disciplina e do curso que a gente estiver fazendo, é uma exigência do MEC, tá? Que bom. Então, a gente está, inclusive, justificando que os alunos de logística estão tendo essa disciplina, este conteúdo nessa disciplina de logística reversa e sustentabilidade. Então, vocês são alunos privilegiados, ok? Outros cursos não têm a disciplina de logística reversa e sustentabilidade, e logo eles terão que incluir este conteúdo em alguma outra disciplina, ok? Bom, mas basicamente o conteúdo da nossa unidade 8, então, é Agenda do Século XXI, que a gente vai comentar já, o Protocolo de Quioto, Sistema de Gestão Ambiental e Indicadores de Sustentabilidade. Alguns possíveis indicadores. Nada impede você criar outros, de você conhecer outros, e as suas empresas que vocês trabalham também terem outros indicadores de sustentabilidade. Ok? E aí eu coloquei alguns materiais aqui, até mesmo como o tema é bastante abrangente, eu coloquei neste caso aqui pelo menos 4 material aqui do YouTube, são 4 vídeos, todos eles pequenos, assim, para você ter uma noção. Então dá uma, né, quando você tiver um tempinho, ouve ele lá que vai te dar uma ajuda bastante interessante, tá? O primeiro vai falar sobre sistema de gestão ambiental, ok? O segundo são questões ambientais, revolução e marcos históricos, e nesses marcos históricos está tanto a Agenda do Século XXI quanto o Protocolo de Quioto também, ok? E os indicadores de sustentabilidade ambiental, tá? Que a gente vai focar bastante aqui, mas você tem outros indicadores de sustentabilidade, não só ambiental, como um todo, tá? E no final aqui são indicadores de sustentabilidade como um todo, não só o ambiental também. Tudo bem? Então são 4 pequenos vídeos, todos eles são aproximadamente de 5, 10, 12 minutos aí também, não mais do que isso, para o aluno poder ter uma noção breve do que seria. Tudo bem? Bom, então vamos falar. O Brasil mesmo, que o governo atual ele é negacionista, tudo para ele nada acontece, não tem racismo, não tem ninguém queima nada. Então, mas a gente sabe que o mundo inteiro está preocupado e nós, a maioria dos brasileiros, né, pelo menos os mais esclarecidos, estão preocupados porque acho que nós temos que cuidar do planeta. O que nós recebemos nós temos que deixar ele melhor para a futura geração. E a gente sabe que muitas vezes não é isso que está acontecendo. Nós estamos degradando. E a gente tem ouvido cada vez mais os especialistas, os cientistas e os pesquisadores dizendo que talvez essa pandemia de hoje, que às vezes aparece a cada 100 anos, como a gripe espanhola, que mais ou menos há 100 anos atrás apareceu, que dizimou muita gente, talvez seja também por conta do que nós estamos cuidando, do jeito que nós estamos cuidando do planeta. E eu acredito que muita coisa pode ser resultado disso também. Existe um desequilíbrio muito grande da natureza e, às vezes, ela nos dá a resposta, né? Então, será que não é culpa do próprio homem também? Então, é questão da gente refletir e pensar e não achar, não, nada disso é verdade, não existe. Então, acho que alguma coisa a gente tem que refletir e fazer algumas ações também. E é isso que foi criado nessa Agenda 21. Ok? Olha lá, vamos entender também por que chama-se Agenda 21, tá? Bom, a Agenda 21 é um acordo firmado entre 179 países, né? A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, se constitui num poderoso instrumento de reconversão da sociedade industrial,
rumo a um novo paradigma que exige a reinterpretação do conceito de progresso, contemplando maior harmonia e equilíbrio holístico. O que é holístico? Uma visão como um todo, entre o todo e as partes, e promovendo a qualidade, não apenas a quantidade de crescimento. Eu sempre abordo, e vocês sempre vão me ouvir falando, independente desta disciplina, ou quando eu trabalho com produção também, que possivelmente nós iremos trabalhar no quarto módulo, que se você pegar a maioria dos nossos livros até 1980, tá vendo? Essa agenda foi criada em 92, tá? Por que a Agenda 21? Para o século 21, ok? O que se pretendia em 179 países, e o Brasil estava lá também, tá? Ok? A gente tinha muitas figuras de gestão de produção, quando alguém estava produzindo, sempre uma chaminé bem grande, com fumaça, e a produção a todo vapor. A partir de 1990, 1980, e com a virada do século aí, do milênio praticamente, acabou. Hoje não. Hoje quem tem um crescimento não é quem polui, sim quem vai conseguir fazer um equilíbrio, vai cuidar da natureza, vai usar energia limpa, então vai cuidar do planeta, vai usar o combustível mais limpo. Você percebeu? Então tem esta outra preocupação. Então, quando ele diz rumo a um novo paradigma, o que é um novo paradigma? Aquele que sempre nós fizemos e sempre acreditamos, de repente, a partir daí, nós podemos mudar, podemos alterar. Ou seja, o paradigma é aquilo que nós sempre fizemos e sempre acreditamos. De repente, a gente pode parar, repensar, fazer uma reinterpretação do que a gente fazia, do que a gente agia, e agora fazer uma mudança. E eu acho que muita coisa foi feita, e algumas deixaram de ser feitas, mas se não tem esses encontros, se não tem essas agendas, se não tem esses protocolos que os países assinam e assumem algumas responsabilidades, eu acho que a coisa estaria muito pior no dia de hoje, né? Ou talvez a gente teria uma pandemia até pior do que está tendo. Então, acho que a gente precisa realmente tomar algumas ações, tudo bem? Ou eu acho que não tem como desacreditar na ciência, se o mundo sempre moveu à base da pesquisa e da ciência. Não é agora que alguns vão dizer que não, isso não tem validade, que ciência não é válida. Então, acho que cada vez mais a gente tem que acreditar na ciência. Olha lá. Bom, com a Agenda 21, criou-se um instrumento aprovado, olha lá, internacionalmente, ou seja, entre vários países, que tornou possível repensar o planejamento. Abriu-se o caminho capaz de ajudar a construir politicamente as bases de um plano de ação e de um planejamento participativo em nível global. Gente, você percebe o quanto é importante você trabalhar em grupo? Hoje até os países e os blocos, eles estão pensando, tá vendo? Em economia participativa, em planejamento participativo, lá, ok? Nacional, ou seja, além de ser global, depois você vê a nível nacional e depois você vê a nível de local, né? Cada um no seu estado, no seu município, no seu bairro, ou seja, a gente tem que fazer como um todo, de forma gradual e negociada, tendo como meta um novo paradigma econômico e civilizatório. O que é civilizatório? Aquilo que traz benefício para a civilização. Quem vai ser beneficiado? Nós mesmos, seres humanos, concorda? Então, acho que é tudo que nós estamos querendo, nós estamos precisando. Então, olha, o quanto é importante essa disciplina para todos os cursos, você percebe? Então, a logística tem o privilégio de ter uma disciplina específica para ela. Bom, seu principal objetivo é criar soluções para os problemas socioambientais mundiais, baseados no seguinte pensamento: pensar globalmente e agir localmente. É lógico, a gente tem que sentar todos esses países, fazer uma agenda, fazer um protocolo, todo mundo assinar, e aí tomar. Só que as ações, ela tem que ser cada país, em cada local, a sua. Então, aqui no Brasil, é lógico, nós vamos cuidar da nossa Amazônia, aqui no estado de São Paulo, quem sabe, nós vamos conseguir cuidar do nosso Rio Tietê e no Rio Pinheiro, que a gente sabe o quanto ele traz alguns. O Rodrigo comentou essa semana que, inclusive, com esse calor, estava difícil de dormir, não estava, Rodrigo? Será que não é pernilongo vindo lá do Rio Tietê, do Rio Pinheiro, você que mora próximo da faculdade?
Você acredita que sim? Isso mesmo. Percebe? Com certeza. Com certeza. Porque quem é que não está cuidando do rio Tietê? Nós, concorda? Nós como um todo, a população. Você pode ser que você não jogue nada, mas o vizinho seu joga, alguém joga, e de vez em quando você encontra até sofá boiando lá no rio Tietê e no rio Pinheiro, não é isso? Então, é lógico, é tudo um campo de proliferação do pernilongo, do Aedes aegypti, todos o que vai reverter contra o ser humano, concorda? Então, pensar globalmente e agir localmente. Olha que legal que pensamento, né? Se eu não fiz essa pergunta, Rodrigo, aí numa dessas questões que eu fiz aí para a unidade 8, eu acho que aqui já estou pensando. Dá para fazer uma boa pergunta aqui para avaliação, hein, Rodrigo? Para avaliação P2, hein? Ó, já me veio na cabeça aqui, né? Posso contextualizar aqui da Pode agenda mandar. e perguntar, né? O que que Pode. realmente, né? Qual, né? Baseados em qual pensamento? Olha lá, pensar globalmente e agir localmente. Olha aqui. Em 4 palavrinhas aqui, numa única frase, o aluno responde, concorda? Legal. Bom, seguindo aqui, Agenda 21, esse documento é um compromisso político que busca, então, em português incompleto aqui meu, que busca aliar o desenvolvimento econômico com a cooperação ambiental e social, ou seja, nós precisamos ter desenvolvimento econômico, é lógico que precisamos, mas será que nós conseguimos trabalhar também a parte ambiental e a parte social? Esse é o objetivo também, percebe? Então, acho que isso é importante também. Então, trabalhar essa cooperação tanto ambiental quanto a social. Então, a gente sabe que eu sempre digo que cada vez mais a geração futura aí precisa ter emprego, precisa ter salário, então precisa ter um desenvolvimento econômico, mas a gente tem que estar preocupado com a questão ambiental e com a questão social também, concorda? Precisa ter emprego para todo mundo e a gente precisa cuidar do planeta também como um todo aí. Bom, para isso são necessárias estratégias, planos e políticas específicas em cada localidade em que a agenda for aplicada. Então, vamos pensar globalmente e agir localmente aí, ok? Bom, quais eram os temas? Aqui, ó, não é isso, Rodrigo, que você perguntou aí da segunda questão da unidade 8 ou não? Não sei se era isso a Foi. pergunta. Hã? Foi. Foi, né? Olha lá. Ela tem N temas aqui, acho que deve ter uns 20 e 30. Vamos lá. A Agenda 21 tem como tema as seguintes abordagens: lá, combate à pobreza. Quando você pensa socialmente, você tem que pensar na pobreza também, concorda? E vocês viram cada vez mais os nossos economistas informando que com essa pandemia, os mais ricos ficaram mais ricos e os mais pobres ficaram mais pobres. Ou seja, e vocês vão trabalhar, ou se a professora Sandra já trabalhou com vocês, a curva ABC, do nosso amigo Vilfredo Pareto, lá, um matemático italiano, engenheiro de Minas, que ele trabalhou nos Estados Unidos, que ele dizia que uma pequena porcentagem da população detém uma grande porcentagem da renda. Em contrapartida, uma grande porcentagem da população detém uma pequena porcentagem da renda. E o grupo B, que é o intermediário entre o A e o C, uma média porcentagem da população detém uma média porcentagem da renda. E esta curva, se ela já trabalhou com vocês, quanto mais acentuada é pior a distribuição de um país, é um país cada vez mais pobre. Esta curva, quanto menos acentuada, é melhor a distribuição de renda, é um país mais desenvolvido. Ok? Então, isso é fato também. Acho que eu já comentei com vocês, antes que você me diga aqui, eu não sou do PT, tá? Mas estatística a gente não contesta. No governo do PT, com distribuição de renda, os pobres tiveram a melhor distribuição, ok? Em governos anteriores, e logo que o PT saiu, essa distribuição piorou sensivelmente. Não sou do PT. Diante das estatísticas, não se contestam, tá? Isso são dados do IBGE, que é do próprio governo, tudo bem? Então, ele faz todo ano qual é a distribuição de renda. Então, quem sabe agora, ó, nessa época, aí, como chama o abono aí da pandemia, aí, como chama, esqueci o nome dele lá, isso possa ajudar na melhor distribuição da renda também. Mas já estão dizendo que dezembro acaba, janeiro
as pessoas, né, os menos favorecidos, eu não sei como que vão sobreviver também se não tiver salário, não tiver trabalho até lá, né? Então, bom, então, o combate à pobreza faz parte da Agenda 21, é um tema preocupante de todos esses países, entre eles o Brasil, e nós precisamos combater a pobreza também, concorda? Então, o governo está fazendo muito pouco, mas quem sabe ele vai acordar um dia e vai fazer alguma coisa também em prol da população mais carente. Bom, segundo tema ainda abordado nessa Agenda 21 seria a cooperação entre as nações para chegar ao desenvolvimento sustentável. Vocês percebem quando o Bolsonaro fica preocupado que o novo governo americano, que acabou de ganhar a eleição lá, parece que o outro agora está querendo largar o osso, né? Com muito custo, mas parece que vai deixar o osso lá devagar. Ele está dizendo que nós temos que cuidar da Amazônia. Ele não está querendo a Amazônia para ele. A Amazônia é nossa e de outros países que está aqui vizinho nosso também, concorda? Mas não tem um projeto, não tem um protocolo que foi feito da Agenda 21, que é cooperação entre as nações para chegar a um desenvolvimento sustentável. De repente, esse desenvolvimento sustentável aqui do Brasil com a nossa Amazônia pode refletir em outros países e reflete, a gente sabe disso, em termos de chuva, em termos de vento, em termos de aquecimento global. Você percebeu o quanto isso é importante? Então, é um país ajudando o outro. Eu também faço algumas críticas também, assim, lá fora, quando, por exemplo, eu já vi alguém falando lá do pessoal da Europa, né, que o Brasil não está cuidando da Amazônia, e alguém, o próprio, aquele vice-presidente, esqueci, acho que era do Bill Clinton, que escreveu até um livro, lá, o Al Gore, que leu um livro que eu já indiquei ele para vocês também, a verdade, a verdade, acho que insustentável, a verdade é alguma coisa, não me lembro agora o nome. Ele mesmo dizia que o pessoal da Europa nos cobra para a gente cuidar da Amazônia, mas por um bom período, ou em alguns séculos anteriores, eles tinham também grandes florestas, e eles acabaram com tudo também, por conta do desenvolvimento econômico, não se preocuparam com a sustentabilidade, com o meio ambiente, com o planeta, e agora eles estão preocupados com o Brasil. Mas é eles fazerem a parte deles e a gente fazer a nossa parte também, ok? Então, realmente, acho que a gente precisa cuidar. Já comentei com vocês que eu tive o privilégio de janeiro conhecer a Amazônias, fiz um cruzeiro de uma semana, fantástico, mas é lógico que esses cruzeiros levam você nos melhores lugares, onde, né, não tem desmatamento, não tem nada, mas é fantástico. Então, assim, eu acho que nem lá fora eu conseguiria ver o que eu vi aqui no Brasil. Então, eu tive esse privilégio. Então, acho que a gente precisa cuidar disso para a nossa futura geração conhecer aí. Tudo bem? Bom, outro tema aqui ainda dessa agenda seria sustentabilidade e crescimento demográfico, ok? Então, o crescimento demográfico é importante, necessário também, mas nós precisamos ter o quê? Uma sustentabilidade aliado a este crescimento. Sabemos que a população está crescendo, concorda? Mas como ter uma sustentabilidade, que todo mundo tenha emprego, que a gente não desmate a floresta, que a gente não polui os nossos rios, os nossos lagos, os nossos córregos, as nossas praças, né? Olha lá, proteção da atmosfera. Será que nós estamos aqui com a nossa grande São Paulo, com a nossa poluição dos nossos veículos, fazendo a proteção ou cada vez mais fazendo a poluição da atmosfera e talvez pagando esta conta lá na frente? Ou já pagando hoje, não sei nem se é lá na frente. Quantas vezes a gente ouve, inclusive na mídia, que no período como chama, do frio, que é do inverno, as nossas crianças aí acumulam nos nossos prontos-socorros aí, principalmente na periferia, que é pessoal menos favorecido também, né? Que não tem um plano de saúde que possa ser atendido, por conta do quê? De repente nós já estamos pagando a conta. Será que não é uma poluição do ar que não está ideal para as crianças também? Então, tudo isso é questão da gente parar e pensar, realmente refletir. Ok? Planejamento e ordenação no uso dos recursos da terra. Eu sempre digo para vocês que a nossa imaginação ela é infinita. Porém, os recursos que nós utilizamos, as matérias-primas que nós precisamos, elas são finitas. Um dia elas irão se acabar. Então, quem sabe a gente precisa refletir,
precisa parar, precisa substituir, precisa remanufaturar, reaproveitar, readaptar, qualquer coisa que, né, volte para a linha de produção tudo novamente, do que levar para o planeta e jogar fora. Tá? Então, tem essa preocupação. Olha lá, outro tema que ainda é combate ao desmatamento das matas e florestas no mundo, não está falando no Brasil, mas nós fazemos parte desse mundo também, concorda? Então, nós precisamos fazer esse combate, né? A gente percebe que o governo atual mente muito na televisão, então a gente tem que começar a descobrir o que é fake news também, quando ele alega e não dá prova, como o governo americano também, né? Que os países da fora que estão adquirindo madeira ilegal aqui do Brasil, na verdade, o que você sabe, todos nós sabemos, é que o governo que facilitou, como diz o próprio ministro lá, né? Passa boi, passa boiada, e está passando uma boiada lá. Então, é lógico, a hora que você facilita, alguém está se aproveitando desta facilidade que foi o Brasil que criou. Então, alguma coisa nós precisamos fazer também. Então, ok? Percebe? Está lá na Agenda de 21. Foi criado antes de 2000, mas pensando já no século 21, ok? Bom, ainda, qual outro tema aí? Combate à desertificação e seca. Comenta-se muito isso no Nordeste, alguém comentou, inclusive, agora, com tudo que aconteceu, inclusive no Pantanal também, recentemente, com as queimadas aí, que um dia o Pantanal poderá virar também um deserto, percebe? Então, são coisas preocupantes que eu acho que, assim, será que os nossos, né, daqui a 100 anos, essa população que virá aí pela frente, os nossos descendentes aí terão o que nós temos hoje? Então, acho que tem que ter essa preocupação realmente, ok? Bom, preservação, outro item aqui é preservação dos diversos ecossistemas do planeta, com atenção especial aos ecossistemas frágeis. A gente sabe, esses dias mesmo a gente ouviu muito comentário, e o quanto é importante os mangues também, né, para manter a umidade ali próximo, para fazer a limpeza de algumas coisas, coisa que muitas vezes nós não sabemos, não é muito divulgado, mas eu já até comentei com vocês que eu gosto muito de um programa chamado na TV Cultura, no domingo, às 5 horas da tarde, sabe aquele 5 horas da tarde, quando você já está assim, querendo tomar aquele banho, relaxar, botar um pijama e, né, não querer botar a cara mais fora. Aí você liga a televisão ali, tem um programa super relax ali, que ele fala muito do planeta Terra, que é sobre o planeta Terra, que ele vai mostrar vários ecossistemas, vários animais do planeta. Então, assim, acho que a gente começa a entender um pouquinho, começa a cuidar um pouquinho, começa a ter uma outra visão, falando, esse é meu meio ambiente, é aqui que eu quero deixar para o meu Guilherme, de 2 anos e meio aqui, né? Que ele conheça os mangues, que ele vá para a praia, que esteja limpa, não esteja poluída, você percebe? Então, acho que começa a ter essa atenção, realmente. Bom, desenvolvimento rural com sustentabilidade. Já comentei com vocês que eu vim do interior e era muito comum na década de 60, 70, né, eu nasci em 59, então já, né, quando eu era criança ainda, eu me lembro, e eu cheguei a morar até meus 11 anos de idade num sítio que a família tinha, 5 quilômetros da cidade, e era comum meus tios mesmo falar, eu vou queimar aqui para limpar a área para plantar. E hoje a gente sabe o quanto a queima de uma região, você tira os nutrientes da terra e quando você vai plantar, você acaba colocando adubo, né? Porque o nutriente seu, você queimou ele. Então a gente sabe, tudo isso era falta de informação também. O cara lá da roça, coitado, muitas vezes ele não tinha escolaridade, ele não sabia nem ler, ele não tinha informação. Então acho que a gente sabe quanto hoje o pessoal da agricultura, ele pode fazer uma limpeza de uma área autorizada, não desmatar o que é mata, né? Mas tem área que o Brasil dá para explorar muito ainda, não precisa mexer no que é mata também, e ele pode muito bem cuidar daquela área e transformar talvez aquela área que não está tão limpa em próprio adubo orgânico ali, né? Então, quando você coloca, deixa ele como adubo orgânico ali por um tempo enterrado na terra, depois você mexe, remexe. Não é como fazer um adubo orgânico na sua casa. Alguém já não fez aí na plantação do jardim da mamãe aí? Casca de ovos, com casca de laranja, com o resto. E aí você mexe, vira o minhocário aí, né? Acho que tem outro nome, inclusive. O pessoal de biologia gosta de trabalhar isso com os meninos lá
do primeiro grau também, né? Eu acho que começa a gostar da terra também, começa a mexer, você percebe, é você mesmo colocando o seu adubo orgânico, e não adubo químico, né? Que é muito mais saudável. Aliás, muita gente hoje já aderiu também, você vai no mercado e tem uma área lá só de adubo, de produtos orgânicos, você acaba comprando e pagando um pouco mais caro. Mas será que o Brasil ou o mundo inteiro não deveria estar trabalhando mais com esses produtos orgânicos também? E ele tendo um custo mais interessante, um custo menor do que o que é hoje também? Percebeu? Então, tudo isso é coisa para a gente parar e refletir também aí. Tudo bem? Bom, preservação dos recursos hídricos, principalmente das fontes de água doce do planeta. Olha, é um tema super importante que a gente sabe que nós, brasileiros, temos o grande privilégio de estar em cima de um dos maiores aquíferos, né, que é o aquífero Guarani, e que por muito tempo nós teremos água. Mas não sabemos até quando, ok? E a gente sabe que tem outros países, não muito longe aqui do Brasil, que eles têm muitas dificuldades, eles pagam caro, então o recurso mais precioso para ele é a água doce. E a gente sabe que no planeta a gente tem muito mar, água salgada, mas água doce não é uma quantidade muito grande, ok? Então precisamos cuidar das nossas fontes também. Eu me lembro que, inclusive, aqui próximo da minha casa mesmo, moro em Osasco, já comentei com vocês, de vez em quando eu e minha esposa vamos fazer caminhada, e tem uma região que é até meio descida, mas que tem um parque, ali, muito legal, preservado, e que eles fecharam, inclusive, a área onde tem uma nascente, e eles colocaram peixe, cuidaram ali também, percebeu? Tudo o quê? Para manter, e além de ficar bonito também, é uma área que está escoando água, escorrendo pelo... Praticamente, eles devem usar aquela mesma água ali para poder molhar outras plantas que tem no próprio parque que tem ali também, percebe? É um parque pequeno, talvez de 2 quarteirões, mas é um parque que atende aquela região, aquela pessoal que é de bairro periférico também, né, que ajuda bastante também. Então, são coisas que a gente começa a gostar também. Já falei para vocês que eu mesmo, hoje eu estou aqui na coordenação, estou dando aula, eu tenho atividade. Mas na hora que eu parar de dar aula, eu juro que eu tenho uma pracinha aqui perto de casa, que eu mesmo tenho xodó por ela, mas eu não tenho tempo de cuidar. Então, eu vou começar a cuidar. Tem até mesinha ali para jogar. Falei para vocês que a única coisa que eu sei jogar é dama e o que mais? E dominó. O resto eu não sei mais nada, tá vendo? Mas quem sabe eu vou lá, né? Quando eu tiver meus 80, 90 anos, com os meus vizinhos e meus colegas, jogar dama. Não é uma coisa legal? Ter uma árvore sombrosa, uma sombra boa, né? Um lugar limpo que você gosta, né? Seguro, bem iluminado. Então, mas talvez a prefeitura não cuide ou não tenha tempo, mas talvez nós, como sociedade, podemos fazer alguma coisa também. Aliás, a gente vê vários exemplos de famílias, de pessoas que adotaram uma praça, um lugar e que teve né? Aí você vai falar, mas isso é obrigação do governo, eu já pago tanto imposto. É verdade, não estou dizendo que você... Só que às vezes o governo não acontece, não faz. E quem é o maior prejudicado, quem que não tem esse benefício? Nós, sociedade, né? Nós ali do bairro ali. Então vamos a gente mesmo fazer, né? Acho que é mais uma questão, mas fazer por prazer. Eu sempre digo, quando você faz por prazer, você não faz por obrigação, não é isso? Então né? É muito mais gostoso fazer por prazer, ok? Bom, conservação da biodiversidade no planeta. E nós sabemos que o Brasil ele tem uma enorme biodiversidade, não só nos mares, né, mas na própria floresta, no Pantanal. Então, são vários focos aí que a gente tem, né, no planeta, muito legal que a gente... Né, eu acho que eu volto e meia falo para vocês que eu não tenho muito tempo de assistir televisão, mas eu gosto do Planeta Terra, eu gosto daquele programa da Sandra Nemberg na sexta-feira à noite, que por acaso hoje vai ter também, não sei se eu vou ter tempo, que eu estou aqui com o PPC para fazer, mas vou tentar administrar. Sempre ela fala num lugar novo, que é um lugar bonito, que eu, além de gostar de viajar, gosto, né? Bom, não dá para viajar lá, vão viajar na televisão ali, né? Que eu acho legal também, sempre conhecer lugares diferentes, é mar, é terra, é água, então eu acho que isso é legal. E hoje ela vai mostrar algum lugar, porque ia ter um debate aí dos políticos, mas parece que o Boulos lá tá com Covid, né? Então ele vai seguir o protocolo. E não vai ter mais, como um deles está, não vai ter mais o debate. Então, acho que voltou a ter a programação normal também, que eu acho um programa bastante interessante aí para a gente assistir, até mesmo para a nossa disciplina aí também
ok? Sustentabilidade, meio ambiente aí também, ok? Olha lá, ainda seguindo os temas. Ô, Rodrigo, você viu que os temas aqui, cara, tem uns, tá? Tem vários temas aqui. E se você pegar, inclusive, você for lá na internet, se você pegar esse tema, ele está sempre numa figurinha aí, em alguns temas em figuras aí também, ok? Bom, outro tema ainda, tratamento e destinação responsável dos diversos tipos de resíduos. Olha, isso nós já comentamos na nossa logística reversa, lembra? Separando sólidos, orgânicos, hospitalares, tóxicos e radiativos, né? E aí eu sempre me pergunto e falo assim, será que a gente não pode começar a ter esta consciência já dentro da nossa casa, ajudando a separar vidro de papelão, de coisa orgânica que pode transformar em adubo? Aí você vai falar, ah, mas depois alguém vai... Será que você não ajuda a facilitar aquele trabalho sempre de uma pessoa que passa no seu bairro, colhendo papelão, outro colhendo madeira, outro colhendo vidro, outro colhendo ferro, outro colhendo alumínio, né? Tudo isso, será que não é para reaproveitar? Será que não é para dar uma destinação responsável para esse tipo de produto também? Será que nós podemos fazer uma mínima coisa, um mínimo esforço, mas alguma diferença se todo mundo fizer uma parte também? Aí eu volto a repetir, você vai me dizer, ah, isso é governo, que tem a responsabilidade de colher o lixo. Não sei se é o governo. Sim, poderia, pagamos tantos impostos, 33%, ou seja, um terço do nosso salário a gente paga de imposto, né? Mas o governo às vezes não faz, e quem é o maior prejudicado com isso? Geralmente somos nós também, concorda? Bom, fortalecimento das ONGs na busca do desenvolvimento sustentável. Então a gente sabe hoje que as ONGs é conhecido como terceiro setor também, não é isso? Ok? E esse terceiro setor, cada vez mais, ele tem se fortalecido e tem ajudado a desenvolver muitos lugares, muitas pessoas carentes, muitas comunidades também. Então, você percebeu, tudo isso é para melhorar, ou seja, são N ações que tem para esta agenda do século XXI, todas elas com o objetivo de ajudar a melhorar o planeta como um todo também, ok? Bom, educação como forma de conscientização para as questões de proteção ao meio ambiente. Olha que legal, esse último tema aqui, que está aqui, ó, nessa página aqui, né, que é a página 8, é exatamente o que o MEC está recomendando que todos os cursos de todas as áreas, de todas as faculdades, incluem alguma disciplina a preocupação com o meio ambiente, a sustentabilidade. Ok? Legal. Olha lá. Bom, já foram vários os temas aí, mas depois vocês podem pesquisar outras coisas também que vão aparecer aí também. O universo de temas abordados na Agenda 21 envolve a dimensão social, econômica, cultural, educacional e também ambiental das populações, percebe? Tá. Aqui dá uma outra pergunta muito boa, hein, Rodrigo, também. Estou lembrando aí, ó. Eu sempre fico falando para vocês o que vai cair na avaliação. Eu sempre conto que uma cigana me contou. Você acredita em cigana, Rodrigo? É bom começar a acreditar, hein? Que elas contam a verdade, hein? Olha lá. Agenda 21 Ela já baseou-se... leram sua mão, professor? Hã? Ela já leram sua mão? É, ela já me leu a mão e ela já me contou que essa questão vai cair na avaliação também, hein? Eu acredito em cigana, tá vendo? É bom você começar a acreditar, hein, Rodrigo? Olha lá. Agenda 21 baseia-se nos princípios da sustentabilidade. Sustentabilidade em todas as áreas, não é só ambiental, percebeu? É social, é econômico. Então, uma sociedade equilibrada é uma sociedade que todo mundo tem emprego, todo mundo tem salário. Você vai fazer, isso é impossível no mundo, né? Gente, que é impossível é. Agora, se a gente não fizer nenhuma ação, você concorda que a tendência é piorar e não melhorar? Então, acho que algumas ações em conjunto foi feita e precisa ser feita, e algumas ações localmente nós precisamos fazer para melhorar também essa questão, concorda? Porque senão a tendência é piorar cada vez mais. E volto a repetir para vocês, um país quanto mais desenvolvido, ele tem uma melhor situação social e uma melhor distribuição de renda. Um país quanto menos desenvolvido, ele tem uma situação social pior e uma pior distribuição de renda também.
Então, é lógico que um país desenvolvido ele precisa ter uma melhor distribuição de renda, e a distribuição de renda precisa ser em todas as áreas, né? Então, a gente precisa ter uma sustentabilidade econômica, social, cultural, educacional, onde todo mundo tem acesso à educação, educação de qualidade e assim por diante. Bom, nesse caso, o desenvolvimento sustentável implica não só a conscientização da população para os problemas de degradação ambiental, mas também o reconhecimento das minorias. Ok? Então a gente precisa olhar para as minorias também. Hoje a gente está debatendo muito no Brasil e no mundo inteiro sobre a questão racial do negro também, a inclusão. Aqui no Brasil mesmo, que a gente sabe que mais de 50% as pessoas consideram pardas ou negras, e a hora que você pega os cargos de, né, com melhor salário, uma melhor condição social, eles não estão em destaque lá, uma vez que eles são a maioria, eles deveriam estar por obrigação também lá a maioria, percebe? Então, acho que tudo isso a gente tem que estar reconhecendo que o Brasil precisa fazer algumas ações também para melhorar a situação como um todo também. Olha lá, das mulheres e dos índios, a gente sabe que as mulheres, muitas vezes, e é debatida também, que às vezes ela está fazendo o mesmo trabalho do homem, não está com o mesmo salário também, então precisa mudar essa conscientização também. A gente até brinca na nossa área de educação, que a única área é a área de educação que muito pouco interessa e muito pouco é pago o salário pelo sexo, concorda? Para ser professor, independente de ser ele ou ser ela, o salário é o mesmo, você tendo titulação e tendo competência, o salário é o mesmo, ok? Mas, por exemplo, para ser coordenador mesmo da Campus Sales, professores e professoras, mais ou menos 50%. Mas na coordenação, até o ano passado, nós tínhamos uma única coordenadora. Este ano que nós já estamos com 2 coordenadoras, mas em contrapartida tem 8 coordenadores, percebe? Então é muito mais homens do que mulheres. E o número de professoras é mais ou menos metade, né? Então será que não poderia dividir a coordenação também entre homens e mulheres? É só um questionamento e é tudo coisa que a gente tem que pensar localmente, percebeu? Então, vamos criar uma agenda aí globalmente e vamos começar a agir localmente dentro da Campsar, dentro da sua empresa, dentro da sua casa, dentro do seu bairro, dentro do seu condomínio e assim por diante, ok? Uma vez que o reconhecimento pelo outro seja efetivado, a população tende a viver melhor na diversidade, ok? Então, acho que tem uma variação, uma divergência muito grande aqui, tem, mas não precisa ser tão grande assim. Então, a gente precisa conviver com essas diferenças e poder todo mundo se ajudar também, ok? Um mundo que todo mundo ganha o mesmo é um mundo comunista que não existe mais. No mundo capitalista vai ser, tem o pobre, tem o rico, quem trabalha mais ganha mais, né? Então, é muito relativo isso. Mas acho que algumas ações a gente precisa pensar globalmente e algumas ações individualmente a gente precisa tomar para melhorar essa situação como um todo também. Ok? Bom, legisladores do mundo se comprometem a alcançar os objetivos do Rio+20. Olha lá, dentro da agenda do século XXI, apareceu o Rio+20 também. Reunidos na cidade do Rio de Janeiro, olha lá, 300 parlamentares de 85 países se comprometeram a ajudar seus governantes a alcançar os objetivos estabelecidos na Conferência do Rio+20, né? E Rio 92. O Rio 92 já tinha, o Rio+20, olha lá. Assim como a utilizar a legislação para promover um crescimento mais verde e socialmente inclusivo para todos, ou seja, incluir todo mundo, ninguém está excluído. E quantas vezes nós sabemos que a população mais periférica ela está excluída a muita coisa que a população talvez que tenha, né, uma renda melhor tem condições. Bom, após 3 dias de encontros na Cúpula Mundial de Legisladores, promovido pela Globe, né, internacional, acho que em algum lugar vai aparecer o que é essa Globe. Ah, tá? É Cúpula Mundial de Legisladores aqui, tudo só que está em inglês. Uma rede internacional de parlamentares que discute ações legislativas em relação ao meio ambiente, tudo bem? Que é essa Globo. Os participantes assinaram um protocolo que tem como objetivo sanear as falhas no processo
da Rio 92. Então, você percebe? A Rio 92 foi uma época, e aí depois veio a conferência da Rio 20, ok? Então, sempre vai ampliando. Olha lá. Aí já temos agora a Agenda 2030 da ONU, ok? Que a ONU, todo mundo sabe que é a Organização das Nações Unidas, ok? Bom, o que é essa agenda? Ela é um plano de ação, aquilo que a gente vai fazer, para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Olha que palavra bonita. Mesmo que a gente, em tempo de pandemia, nós estamos reduzindo o nosso PIB, ninguém está crescendo, mas a gente tem que ter um plano pensando como um plano diretor. É aquilo que, na época da pandemia, não dá. Mesmo que a gente queira, estamos numa situação de crise, o mundo inteiro, não é só o Brasil também. Mas ontem já saíram os indicadores, não sei se vocês ouviram na mídia, mas que o que se previa que ia reduzir, parece que vai reduzir um pouquinho menos. Ou seja, talvez não seja tão feia a coisa do jeito que estava se esperando, e talvez o Brasil consiga se recuperar. Mas, do outro lado, hoje já saiu mais algum indicador que o número cada vez mais de desempregado cresce no Brasil também. Então, mesmo sendo final de ano, próximo do Natal, né, as famílias, todo mundo sempre, né, eu brinco que eu acredito no Papai Noel, mas queira ou não queira, a gente fazendo uma leitura aí que final de ano sempre você tem um 13º, alguma coisa, a gente sabe que muitas pessoas desempregadas não terão isto, não terão talvez um almoço, uma ceia de Natal um pouco mais digna como se esperava, e às vezes é devido à situação também, né? Então a gente sabe que tem pessoas que têm competência e está aí no mercado, mas está difícil a situação, não só no Brasil, como no planeta como um todo também. E essa situação ela é real também. Eu sempre digo que diante dos dados não dá para contestar, mas mesmo que o governo venha mentir, dizer que né, não está todo mundo em pleno emprego, não está. Tem uma porcentagem, está aumentando, inclusive, e saiu os dados entre ontem e hoje, que o Brasil está aumentando esse número de pessoas desempregadas também. Então, é uma preocupação, a gente tem que ter algumas ações que a gente consiga, para longo prazo, você melhorar essa situação. Tá? Bom, ela também busca fortalecer a paz universal com maior liberdade. Será que nós estamos tendo tanta paz assim, estamos tendo liberdade? Será que não tem pessoas brigando pela política, né? Ou criticando, né? O filho do Bolsonaro criticando e jogando o Brasil contra a China, contra os Estados Unidos e achando que eles vão se dar bem com os Estados Unidos. E, de repente, a família Bolsonaro é amigo do Trump, não é amigo do novo governo, do novo presidente que está entrando também, né? Então, será que agora não é hora da gente fazer a paz, acalmar um pouquinho, abaixar a bola, ouvir o novo governo americano também? Deixa o Trump lá, eles são amiguinhos, eles se encontram no final do ano, eles têm dinheiro, vão comer o panetone junto também, mas eu acho que tem que pensar numa paz mundial realmente, que é o que o planeta está precisando, ok? Guerra nunca trouxe coisa boa para nação nenhuma, né? E a gente ficar nessa guerra de nervo, né, a guerrinha branca aí que, né, mesmo que não pegue em arma, mas um dia pode ser que, não é que pode ser, a gente sabe que a própria China já disse que se ficarem falando coisas que não devem, ela vai boicotar o Brasil, e quem vai pagar caro com isso? Somos nós, ou seja, eu sempre digo que a futura geração que está aí precisando de trabalho são vocês. Eu já estou me aposentando, não é que eu não preciso de trabalho, que eu não preciso de dinheiro, eu preciso. E ainda estou fazendo projetos de vida que eu vou chegar nos meus 100 anos ainda. Já falei para vocês, fiz 61, vou para a academia 3 vezes por semana, eu tenho razoavelmente uma qualidade de vida boa, vou na minha geriatra desde os meus 49 anos de idade, e eu sou um cara que eu não vou no médico, porque a esposa manda, a esposa agenda. Eu vou, eu que marco. Aliás, eu comecei na minha geriatra antes da minha esposa. Depois eu que indiquei para ela que começou. E hoje a geriatra é uma amiga da família, ela viaja muito também. A gente troca figurinha, ela orienta para caramba. Esses dias mesmo ela me fez uma consulta remotamente assim também, que é muito bom por sinal também, mas a gente tem liberdade de falar tudo com ela e ela esclarecer também e ajudar também. Então, não achar também que o geriatra é para quem já está muito antigo. Não. E ela até brinca comigo e a esposa, ela fala assim, que bom que vocês me procuraram antes dos 50 anos. Tem pessoas que vêm aqui e nos procuram já tem 70, 80 anos. Só me resta recomendar um caixão, porque não dá tempo de fazer mais nada. Então, acho que o geriatra, eles até recomendam que depois dos 40 anos, você deve procurar para ser orientado corretamente, fazer seus exames rotineiramente para não acontecer, né? Aquele ditado que diz o seguinte, quem procura acha, calma.
na medicina e na saúde. Eu volto a dizer para vocês que eu sempre acredito em ciência e pesquisa. Na medicina e na saúde, quem procura, acha, e quem acha, trata a tempo. Quem não procura, não acha, e muitas vezes não dá tempo de fazer o tratamento. Ok? Hoje mesmo eu fui no médico, eu estava assim, eu dou aula para vocês aqui, eu sinto o meu pé congelado, ok? Eu preciso pôr meia no pé. Então, alguma coisa não está normal. Fiz os exames direitinho lá, tirei uma radiografia da perna como um todo, das duas, inclusive, e o médico falou, sua perna está perfeita, não tem problema nenhum, mas algumas pessoas sentem frio, outras sentem mais calor. Então, se sentindo frio, você se agasalha, não sentindo frio, você... Então, você percebeu? Mas eu sei que está bem, mas eu sinto gelado. Eu até brigo com a minha esposa, eu falei assim, acho que eu sou meio descendente dos rastejantes, né? Que os rastejantes que são gelados, né? Você pega uma cobra, um lagarto, aí eles são super gelados, tanto é que eles querem o sol para se aquecer, né? E eu sou mais ou menos assim também. Eu estou trabalhando aqui no computador, às vezes se eu estou sem meia no pé, eu estou com meu pé congelado aqui. Né? E hoje nós estamos na época de calor, né? Não era para sentir. Mas alguma coisa aqui. Então eu me cuido. Então eu cuido ali para saber o que realmente eu posso melhorar a minha qualidade de vida. Por isso que eu estou dizendo que eu quero trabalhar para chegar nos meus 90, 100 anos, mas eu quero com qualidade de vida, não quero chegar dando trabalho para ninguém, concorda? Então, tudo isso é você pensar também. Opa, sustentabilidade, eu quero melhorar o planeta, mas eu quero ter um planeta para mim também, um planeta de qualidade. Quero deixar ele com a boa qualidade para o meu querido Guilherme, de 2 anos e meio também. Bom, reconhecemos que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Vocês concordam que dentro do desenvolvimento sustentável, nós temos que resolver o problema da pobreza extrema. Esses dias mesmo eu vi na televisão que alguém vivia, né, uma pessoa com menos que R$ 5 por dia. Eu acho que eu já comentei isso, não foi, Rodrigo? Não sei se aqui, numa dessas aulas aqui. Na Venezuela, né? Hã? Na Venezuela, isso, né? Então, acho que na Venezuela. Aí eu pergunto assim, tudo bem, que aqui no país, aqui no Brasil também deve ser assim. Você compra 2 pãezinhos que você paga R$ 3 ou mais, já não é não, Rodrigo? Uma pessoa consumir por dia, ter R$ 5, o que ele consegue comer, sobreviver? E assim, e não é só comida que a gente precisa, concorda? Você precisa de uma energia, você precisa tomar banho, você precisa de água, e tudo isso tem custo. E aí? Você precisa morar, concorda? Quem ganha R$ 5, possivelmente não tem dinheiro para uma casa própria, ele vai morar de aluguel. Como que ele paga o aluguel? Então, tudo isso a gente tem que parar e pensar. A gente é um pouco responsável também, concorda? Então, vamos trabalhar para melhorar o planeta como um todo. Bom, dentro dessa Agenda 2030 ainda da ONU, todos os países e todas as partes interessadas atuando em parceria colaborativa. Olha lá, ok? Percebeu a parte colaborativa? Mesmo nesses programas aqui, é muito utilizado. Por isso que eu chamo a atenção do aluno, que eu falo que hoje, cada vez mais, as empresas precisam que a gente aprenda a trabalhar em grupo, ser colaborativo. Ah, eu não gosto do meu colega do lado, meu amigo, mas eu preciso dele, volta e meia ele vai precisar de você também. Então, trabalhar em parceria colaborativa, acho que é o que hoje precisa do planeta inteiro. Bom, e aí tudo isso, parcerias colaborativas, e implementarão este plano. Estamos decididos a libertar a raça humana da tirania da pobreza e da penúria e a curar e proteger o nosso planeta. Será que é uma palavra muito forte de si que nós estamos decididos? Ou seja, foi a agenda que está comprometendo a fazer isso, ok? Quem sabe, se ela pensar globalmente e cada país tentar fazer alguma pequena ação localmente, não vai resolver, mas possa melhorar. Se a gente não tiver nada pensado globalmente e nada agido localmente, a tendência é piorar mais ainda do que já estamos, concorda? E precisamos evoluir. A sociedade foi criada para viver cada vez melhor, concorda? Olha lá, estamos determinados a tomar as medidas ousadas e transformadoras que são urgentemente necessárias para direcionar o mundo para um caminho sustentável e resiliente. Resiliente, essa palavra, cada vez mais ela é utilizada, né? É aquilo que eu tenho que pensar, o que os outros estão sentindo também. Será que eu posso me compadecer de uma pessoa que eu sei
que ela está precisando de emprego, que ela está passando fome, ou você vai pensar assim, o problema é dela, não é meu? Então, se eu não posso ajudar, às vezes uma palavra já é uma ajuda, concorda? Mas sempre a gente tem até alguma coisa para ajudar também, né? Então, às vezes aquilo que você acha que para você não tem mais utilidade, para essa pessoa pode ter utilidade. Será que nós não somos consumistas ao exagero também? E a gente poderia estar dividindo alguma coisa e melhorando o planeta também? Eu sempre coloco isso como questionamento e não para dizer assim, você é consumista ou não é consumista. Cada um é de um jeito, ok? Então a gente precisa só saber administrar. Bom, ao embarcarmos nesta jornada coletiva, comprometemo-nos que ninguém seja deixado para trás. Será que nós pensamos assim também? Ou isso faz parte de uma agenda e depois que sai de lá, cada um cuida do seu, cada país cuida do seu e cada localmente cuida do seu e ninguém quer saber do outro? Não, eu acho que a gente nasceu para um ajudar o outro também. Eu não consigo fazer nada sozinho, então eu preciso da colaboração de alguém, assim como eu tenho alguma utilidade também que eu possa colaborar com alguma coisa para alguém também. Eu acho que é uma maneira da gente pensar um pouquinho diferente. Bom, e aí, olha lá, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas, opa, quantas metas, hein? Que estamos anunciando hoje demonstram a escala e a ambição desta nova agenda universal. Então, dá uma olhadinha em 2030 da ONU, que você vai encontrar, eu nem numerei aqui, talvez tenha colocado alguma coisa aqui, mas é lógico, você viu quantas metas, quantos objetivos? Então, os 17 objetivos é fácil, ele aparece também umas figuras lá também bastante interessantes. Ele se constrói sobre o legado dos objetivos de desenvolvimento do milênio e concluirão o que esses não conseguirão alcançar, ok? Eles buscam concretizar os direitos humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas. Olha aqui, cada vez mais as mulheres, as meninas, os negros aqui, eles estão precisando ganhar um espaço realmente, ok? Então, pouca coisa são feitas. Então, o mundo inteiro está preocupado e o Brasil também está e está fazendo alguma coisa. Bom, eles são integrados e indivisíveis e equilibram as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável. Quais são elas? Essa perguntinha também acho que eu já fiz aí, né, Rodrigo? Você que já leu as questões da unidade 8, e com certeza é uma ótima pergunta para cair na avaliação também. Olha lá, desenvolvimento sustentável, né? Quais são as dimensões? Econômica, Boa. social e ambiental. Percebeu? Então, é lógico, nós precisamos crescer, precisamos ter o desenvolvimento econômico, mas precisamos pensar a sociedade como um todo e precisamos cuidar do planeta, do ambiente que nós vivemos e que queremos que ele fique cada vez melhor. Ok? Bom, os objetivos e metas estimularão a ação para os próximos 15 anos em áreas de importância crucial para a humanidade e para o planeta. Quais são essas? Acho que são 4 áreas, se eu não me engano. Isso. Não, 5, né? Isso, 5. Deixa eu só voltar lá. Olha lá. Pessoas. Estamos determinados a acabar com a pobreza e a fome em todas as suas formas e dimensões e garantir que todos os seres humanos possam realizar o seu potencial em dignidade e igualdade em um ambiente saudável. Então, isso daqui, pessoal, são ações que uma agenda contempla. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu trabalho em empreendedorismo, já comentei com vocês também, e uma das coisas que a gente fala assim, quando você vai fazer um plano de negócio, você precisa criar uma ação que você consiga cumprir. Vou criar uma empresa para acabar com a fome do mundo. Você vai conseguir? Meu amigo, é lógico que você, a sua empresa, não. Mas quando pensa o planeta como um todo, vários países juntos, tem uma força muito maior, concorda? Se diante desta agenda maior de todos os países, cada um dos países, cada uma das empresas e cada uma das pessoas puderem ter algumas pequenas ações localmente, será que não surgirá algum resultado positivo para que essa agenda e essas ações realmente sejam concretizadas ali na frente? Percebe? Então, esse é o objetivo. Bom, pensando no planeta,
Estamos determinados a proteger o planeta da degradação? Será que nós, brasileiros, estamos fazendo isso? O governo está fazendo? O ministro está fazendo? Sobretudo por meio do consumo e da produção sustentável. Então, você percebeu que não vamos jogar a responsabilidade só para o governo também? Quando a gente diz, sobretudo por meio do consumo, será que nós não somos consumistas, ou a população como um todo, não tem um consumo exagerado? E cada vez mais a gente produz e nunca atende o que a gente quer? E aí, será que terá matéria-prima? Volto a repetir para vocês. Nós temos ideias que são infinitas. Porém, os recursos são finitos. Ok? Então, acho que é preocupante a gente fazer isso sim. Ok? Olha lá. Da gestão sustentável dos seus recursos naturais e tomando medidas urgentes sobre a mudança climática para que ele possa suportar as necessidades das gerações presentes e as futuras. Olha lá, meu pequeno Guilherme aí, ó. Sei que aí tem gente que tem filho, tem sobrinho, então você quer que seja melhor, concorda? Dentro da prosperidade, o que pede essa agenda? Olha lá, de 2030. Estamos determinados a assegurar que todos os seres humanos possam desfrutar de uma vida próspera e de plena realização pessoal e que o progresso econômico, social e tecnológico ocorra em harmonia com a natureza? Quem que não quer ter uma vida, né, próspera e de plena realização pessoal? É o que a população precisa, ok? E aí, será que nós estamos fazendo alguma coisa? A gente sabe que não só nessa época de pandemia, mas até mesmo antes da pandemia, muitas pessoas acabam entrando em depressão, se suicidando, não só no Brasil, como no planeta como um todo. Então, será que essas pessoas estão tendo uma vida próspera? Estão tendo realização pessoal ou elas estão frustradas? Percebe? Então, acho que é uma responsabilidade, sim, ter a prosperidade também. Bom, e o terceiro, quarto item que tem aqui é a paz, que eu acho que só se usa, né? Se a família Bolsonaro já ficasse quietinha, ele já ajudaria bastante na paz. Mas eles contribuem muito para que a paz não aconteça, não só no Brasil, como no planeta como um todo, né? Olha lá, estamos determinados a promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, que estão livres do medo e da violência. Não pode haver desenvolvimento sustentável sem paz, e não há paz sem desenvolvimento sustentável também, concorda? Então, a gente precisa ter um desenvolvimento sustentável, mas precisa ter paz também. Então, como conciliar e fazer esta harmonia também? Mas precisamos, tudo que um homem precisa é de paz, não é isso? Parceria, olha lá, trabalhar em grupo, olha lá, volta aqui novamente. Estamos determinados a mobilizar os meios necessários para implementar esta agenda, que é a Agenda 2030, por meio de uma parceria global para o desenvolvimento sustentável, revitalizada, com base no espírito de solidariedade global reforçado? Será que nós temos esse espírito de solidariedade, um ajuda o outro? A gente sabe que o brasileiro ele é muito solidário também, né? Quando acontece uma tragédia, a gente sabe que muitas vezes a maioria das pessoas são solidárias e ajudam realmente, ok? Mas cada vez mais a gente precisa pensar também em todas as ações, concentrado em especial nas necessidades dos mais pobres e mais vulneráveis e com a participação de todos os países, todas as partes interessadas e também todas as pessoas. Percebe? Em termos de parceria, será que nós temos essa solidariedade com tudo? Olha lá os objetivos aqui. Até que eu falei para vocês que aparece aqui. Olha que legal aqui, né? Eu vi esses objetivos aqui até no NEI aí, não foi? Senhores profissionais de logística. O professor Milton trabalhou também esses objetivos, né? Erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, que estão precisando, já comentamos, energia acessível e limpa, emprego digno de crescimento e econômico, né? E, olha lá, indústria, inovação e infraestrutura em harmonia, redução das desigualdades, ó, sempre aparece uma figurinha também, olha lá. Cidades e comunidades sustentáveis. Como que a gente trabalha hoje? A gente sabe que estamos vivendo, né, todo mundo saiu da área rural e veio para a área urbana, né?
Será que nós estamos tendo, né? Sendo sustentável também, ou estamos poluindo ali o nosso bairro, a nossa cidade? Consumo e produção responsável, será que não estamos acontecendo isso? Combate às alterações climáticas, será que nós estamos fazendo alguma coisa para isso? Olha lá, 14, vida debaixo da água também, né? Será que nós estamos cuidando dos nossos mares, dos nossos planetas? Ou será que nós jogamos o plástico até quando nós vamos para a praia? E depois as nossas tartarugas, os nossos peixes lá, também vão acabar tendo problema devido a isso? Vida sobre a terra, será que nós estamos cuidando ali das nossas árvores, das nossas aves, dos nossos animais? Olha lá. Paz, justiça, de instituições fortes. Será que nós estamos levando a paz para o mundo? Ou algumas pessoas, ou muitas pessoas, estão mais querendo guerra, ok? Parcerias em prol das metas. O que nós estamos fazendo para conseguir atingir essas metas aqui? Então, quando a gente diz que a gente tem que pensar globalmente e agir localmente, aí você pode pensar, desses 17 objetivos aqui, o que eu posso estar fazendo? Alguma pequena coisa, sei lá, erradicação da pobreza, educação de qualidade. Eu diria que hoje eu já estou há 33 para 34 anos na educação, eu quero cada vez mais trabalhar na educação e com qualidade também, porque eu sei o quanto que todo profissional de todas as áreas precisa de uma educação de qualidade, porque o mercado cada vez mais exigente está cobrando também. Então talvez eu consiga contribuir alguma coisa aqui nesta área aqui também, ok? Que seja uma sementinha ali de mostarda, já é alguma coisa para o planeta, concorda? Já estou fazendo alguma pequena contribuição aí também. Tudo bem? Bom, aí vem o protocolo de Kyoto, que você vai falar, o que é isso? Vamos lá. Bom, você já sabe que Kyoto é, lógico, dos nossos amigos orientais lá no Japão. Só tomar uma aguinha enquanto isso. Bom, o protocolo de Kyoto, o que é isso? Constitui um tratado complementar à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Então ela vem para agregar, volta e meia, os países se reúnem para criar. Criou-se um protocolo de Kyoto, ok? Definindo metas de redução de emissões para os países envolvidos e os que, às épocas, apresentavam economia em transição para o capitalismo, considerados os responsáveis históricos pela mudança atual do clima. A gente sabe que os países, quando eles estão aí nessa grande desenvolvimento aí, né, passando por uma transição capitalista, aí eles vão produzir a todo vapor e vão acabar poluindo. Então, o que foi pensado nesse Tratado de Kyoto aí também? Bom, ele foi criado quando? Em 97. E o protocolo entrou em vigor no dia 16 de fevereiro de 2005. Não precisa lembrar especificamente o dia, mas o ano sempre é bom você ter noção, que pode ser uma pergunta que caia lá também, quando foi criado e quando que realmente entrou em vigor. Logo após o atendimento às condições que exigiam a ratificação, que seria a confirmação, de no mínimo 55% do total dos países membros da convenção e que fossem responsáveis por pelo menos 55% total das emissões de 1990. Ou seja, o que eles fizeram lá em 1990, que eles emitiram lá os poluentes lá também, tá? Olha lá, durante os primeiros períodos de compromisso entre 2008 e 2012, olha lá, 37 países industrializados e a comunidade europeia comprometeram-se a reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Gases do efeito estufa, conhecido aí em alguns livros, você vai encontrar como GEE, para uma média de 5% em relação aos níveis de 1990. Eu acho que foi esse protocolo que os Estados Unidos não assinou, não estava de acordo lá e acabou, no fim, saindo fora, não é isso? Bom, no segundo período de compromisso, as partes se comprometeram a reduzir as emissões do, olha lá, gases de efeito estufa em pelo menos 18% abaixo dos níveis de 1990. Então, pegaram 1990, estabeleceram uma meta, 5%, depois mudaram para 18%. No período de 8 anos, entre 2013 e 2020, olha lá, já estamos aí terminando 2020. Com certeza, o ano que vem, eles vão fazer uma revisão e vão estabelecer outras metas também. Bom, que os países se encontrem, que os países façam um protocolo, que os países se comprometam, porque são ações globais que possam ter algumas ações locais aí e alguns resultados positivos para a nação, ou para a nação ou para o mundo como um todo também.
Cada país negociou a sua própria meta de redução de emissões em função da sua visão sobre a capacidade de atingi-la no período considerado. Ou seja, você percebeu que mesmo assim, ó, num determinado período, ele deixou em aberto que cada país fizesse a sua meta de redução, não estabeleceu uma porcentagem. Então, talvez isso seja também uma questão de ser democrático, né? Porque cada país tem uma situação, mas é importante que a gente pense como um todo também. Bom, o Brasil ratificou, confirmou o documento em 23 de agosto de 2002, tendo sua aprovação interna se dado por meio do decreto legislativo. Aí o governo criou um decreto lá de 2002, número 144, entre os principais emissores de gases de efeito estufa, somente os Estados Unidos não ratificaram o protocolo. Exatamente. Então, eles saíram fora, a gente sabia que quanto eles poluem também, ok? No entanto, continuaram com responsabilidades e obrigações definidas pela Convenção, ou seja, mesmo eles não estando de acordo aqui, não assinaram, eles estavam fazendo algumas ações locais também. Então, às vezes, mais importante também do que se assinar, se comprometer, é fazer ação, ok? Mas, de repente, quando você tem um protocolo, uma assinatura, um acordo, você se compromete um pouquinho melhor ali na frente também, ok? Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas de gestão ambiental. É conhecido muito pela sigla e pelos autores como SGA, tudo bem? É uma estrutura desenvolvida para auxiliar as organizações, independente do seu tipo ou porte, a planejar consistentemente ações, prevenir e controlar impactos significativos sobre o meio ambiente. E é tudo que o Brasil está precisando. A gente sempre diz na nossa área de administração que você só consegue verificar se você está evoluindo ou regredindo quando você tem alguns indicadores, concorda? Então, aqui, o que é esse sistema de gestão ambiental? São indicadores para a nossa área aqui, ok, de meio ambiente, para ver o que a gente está melhorando ou se está piorando, ok? Precisamos gerenciar os riscos e melhorar continuamente o desempenho ambiental e melhorar a nossa produtividade também. Não significa que se você evoluir em termos de produtividade, você vai acabar poluindo mais o meio ambiente. Isso não é verdade. Não tem uma relação, nada a ver. Ok? Você pode melhorar a produtividade e ainda melhorar também a sua questão ambiental na sua empresa, ok? Agindo aí individualmente. Além desses aspectos, um sistema de gestão ambiental, que é o SGA, permite avaliar e monitorar a conformidade em relação ao atendimento dos requisitos legais. Ou seja, aquilo que foi assinado em algum acordo que você faz parte, você pode estar monitorando e sabendo se está melhorando ou piorando. E é lógico, se estiver piorando, você vai interferir. Olha lá. Qual é o princípio desse sistema? Olha lá. O ciclo é planejar, executar, verificar e agir, que é o ciclo PDCA, que é o termo em inglês, é Plan, Do, Check, ou seja, planejar, executar, verificar e agir, que permite que as organizações, que são as nossas empresas, busquem a melhoria contínua de seu sistema de gestão. Ou seja, cada vez mais nós queremos melhorar este nosso indicador, através do nosso sistema de gestão ambiental. Ok? Legal. Olha lá, indicadores de sustentabilidade. Vamos conhecer alguns, não todos aqui, mas alguns indicadores para uma reflexão, para você poder criar alguns das suas empresas, poder realmente, talvez, criar outros indicadores, dependendo do ramo da sua empresa também. Bom, indicadores de sustentabilidade é um instrumento utilizado para monitorar o desenvolvimento sustentável, os quais são responsáveis por capturar tendências para informar os agentes de decisão, orientar o desenvolvimento e o monitoramento de políticas e estratégias. Tá? Não só para o mas para qualquer área você pode usar o PDCA, concorda? Mas aqui nós estamos falando de meio ambiente, a gente vai monitorar e as pessoas que são os agentes de decisão, eles têm os indicadores que eles vão poder trabalhar esses indicadores. Ok? E aí, ó, você está percebendo que, inclusive, é um ciclo muito parecido com o da logística reversa aqui, que ele está sempre circulando, indo e voltando, percebe? Olha lá. Indicador é o parâmetro ou valor que fornece informações sobre o estado de um fenômeno em estudo. Os indicadores são expressos quantitativamente ou qualitativamente, ou seja, em termos de quantidade ou mesmo em termos de qualidade,
que fornece informações sobre determinadas variáveis e suas inter-relações. O projeto integrador UPI, eles ensinam vocês a trabalharem também com indicadores quantitativos e indicadores qualitativos na metodologia de pesquisa, e metodologia vem de uma palavra grega que são os caminhos. Quais os caminhos você deve seguir para fazer a sua pesquisa? Será que em termos de quantitativos ou em termos qualitativos? Ok? Bom, muitos indicadores têm sido formulados para qualificar ou quantificar a situação das mais diversas áreas de interesse humano. Isso é verdade, ok? Então vamos lá. Os indicadores ambientais, que é o que nos interessa nessa disciplina, começaram a ser utilizados durante a década de 70 e 80. Vocês percebem que não são coisas novas. Mas algumas empresas estão um pouco atrasadas, e eu diria para vocês que as multinacionais que eu já trabalhei, elas têm talvez os indicadores de sustentabilidade mais evoluídos, que elas trazem a cultura lá de fora e implantam nas nossas empresas aqui no Brasil. Ok? Então as nossas empresas brasileiras precisam seguir esse modelo também e precisam cada vez mais trabalhar com indicadores de sustentabilidade. Bom, como resultado de esforços de governos e organizações internacionais na elaboração e divulgação dos primeiros relatórios sobre o estado do ambiente. Então, desde a década de 70 e 80, já se estuda o Al Gore, que é aquele livro lá, uma verdade inconveniente. Agora eu lembrei o nome do livro. Al Gore, que foi vice-presidente do Bill Clinton, ok? Ele tem um livro, tem um filme também, que chama, quem quiser assistir o filme, é muito indicado, muito bom para a nossa disciplina, a nossa área, que é Uma Verdade Inconveniente, ok? Inclusive a Anguera, que eu trabalhava lá também, ela usava o livro dele, usava o filme dele para trabalhar a disciplina de sustentabilidade lá, tudo bem? A busca por indicadores de sustentabilidade ambiental cresceu bastante durante a última década, particularmente em sua segunda metade, principalmente por parte dos organismos governamentais, os não governamentais, institutos de pesquisa e universidades em todo o mundo. A gente sabe que as universidades públicas também, ela tem vários indicadores de sustentabilidade e elas fazem várias pesquisas também. Que bom! E o Brasil tem várias universidades que fazem também. Então não achar que é só lá fora também, ok? Bom, indicadores de sustentabilidade. Mais que indicador de crescimento, ela avalia o quê? A suficiência, a eficiência, a equidade e a qualidade. Ok? O que seria a suficiência? O bem-estar para todos, concorda? O que seria a eficiência? O uso dos recursos naturais traduzido em bem-estar. E o que seria a sustentabilidade? O uso sustentável dos recursos, concorda? Que aí eu tenho a equidade, a qualidade de vida também. Ó, eu trabalho esses três termos aqui, a suficiência, a eficiência e a sustentabilidade aqui também. Aqui, inclusive, dá para fazer aquele joguinho de palavra também, né? Suficiência, o que significa como indicador de crescimento, né? E eficiência, sustentabilidade, que o aluno vai montando ali o quebra-cabeça e colocando cada um no seu lugar também. Dá para fazer algumas questões sobre esses indicadores aqui também. Ok? Olha lá. Estamos chegando no final, gente, que eu já falei aqui mais de uma hora. Os indicadores ambientais podem abranger um grande número de áreas de análise, como, olha lá, qualidade do solo. Isso são apenas alguns deles, tá? Qualidade dos recursos hídricos, isso o Brasil faz muito bem também. E a gente sabe que a gente está poluindo muito, né? As nossas nascentes, os nossos recursos hídricos aqui. Hídrico significa água, né? A proteção à biodiversidade, que a gente sabe que o Brasil tem uma quantidade muito grande, não só de animais, como planta também, mas a gente sabe que algumas espécies, não só de animais, como de plantas também, elas estão fadadas ao fracasso, vai se acabar também. Ou seja, de repente, será que a gente vai manter essa grande biodiversidade que o Brasil sempre fez questão de ter? Não sei. As mudanças climáticas locais. Vocês viram a enchente que deu no interior de São Carlos esta noite, acho que foi de ontem para hoje? Né? Então, será que não tem a mão do ser humano ali também para as coisas ficarem pior? O processo de desmatamento, né? Que o governo sempre negou, mas a gente sabe, e diante de pesquisa não se contesta, tem os institutos de pesquisa
e tiro foto. Será que todos esses satélites do mundo inteiro, aqui do Brasil, estão errados e o governo que está certo? Ou ele que está mentindo e os institutos e os indicadores estão todos corretos? É tudo para você repensar. Será que é isso? É o último. Chegou, 28 slides. Nossa. Falei demais. Que horas são, Rodrigo? Fala aí para mim. Ah, tá bom. 15 para as 9. Voltar lá em vocês. Deixa eu diminuir aqui, reduzir um pouquinho. Rodrigo, vamos lá. Cadê a população aqui? Já estamos em 6 pessoas. O Alex, a Bruna que estava fazendo bolo, né, Bruna? Voltou um pouquinho depois, mas pegou logo no começo. O Paulo, a Rita, o Rodrigo e o Vitor. Que bom. Nossa penúltima aula, hein? Sexta-feira que vem é a nossa última aula antes do P2 e depois já é Natal, né? Fim de ano. Rodrigo, algum questionamento? Ou Rita, Rodrigo, Paulo, Alex? Nenhum. Vitor? Nenhum? Tranquilo? Tranquilo, já está enviada já. Opa, já tá. Tranquilo. Aquelas dicas que a cigana me contou, você acreditou e você postou para todo mundo, Rodrigo? Oi? Aquelas dicas que a cigana me contou, você acreditou e você passou para todo mundo? Passei. Então tá bom. E aí, gente, saímos para o intervalinho, mas se alguém tiver dúvida, tanto na unidade 7 quanto na unidade 8, eu estou disponível aqui até as 10 horas para vocês. E ainda temos mais uma hora e alguma coisa. 15 minutinhos de intervalo, depois a gente volta. Tudo bem? Posso parar a gravação? Beleza. Saímos para o intervalo, depois voltamos? Pode sim. Legal. Se alguém não tiver nenhuma dúvida e estiver usando a sua internet móvel aí, ok? Não precisa voltar, porque eu não vou gravar mais nada. Vou estar aqui só para tirar dúvida de vocês até as 10 horas, tudo bem? Obrigado pela presença de cada um de vocês. Um bom final de semana. E se cuide, não vão beber, não vão fazer aglomeração. Se cuidem, porque parece que a segunda onda está vindo aí. E precisamos nos cuidar. A gente precisa de cuidar de quem a gente ama. Falamos de sustentabilidade. Agora, na época da pandemia, também nós precisamos ter a sustentabilidade, precisamos se cuidar, precisamos ter um pouco mais de paciência, né? Outro dia até ouvi um jornalista falando assim, você já perdeu a paciência de ficar em casa, mas o vírus não perdeu a paciência, ele está te esperando lá fora, e aí? O que você quer? Quer ir lá de encontro com ele ou não? E aí, se você pegar e você for assintomática, será que você não vai trazer para o seu avô, para sua mãe, para o seu pai também? A gente viu vários casos desse tipo também, né? Então, precisamos cuidar um do outro, precisamos ser solidários, precisamos sentir a dor do outro. Então, é sustentabilidade também, percebe? Legal. Ok? Mas obrigado pela presença de cada um de vocês e se cuide. Vote conscientemente quem for votar em São Paulo, ok? Escolha o melhor candidato, conheça o plano dele, conheça o programa dele, veja o que ele vai fazer em prol da sua cidade, do seu município e assim por diante. Tudo bem? Obrigado. Parar a gravação.